Como vender todos os dias na sua estética? Esse é o nosso tema de hoje. Esse aqui é o programa Segredos da Pri. E toda segunda-feira eu tô aqui para ajudar vocês, profissionais da área da beleza, da área da estética, a empreender do jeito certo, estruturando um negócio que seja lucrativo, que fature pelo menos R$ 10.000 por mês, sem sacrificar a sua saúde, e que assim, a partir disso, você consiga realizar seus sonhos, né? Todos os seus sonhos e das pessoas que você ama com o seu trabalho aqui na estética. Então, vamos começando? Tudo bem por aí? Tá me vendo e me ouvindo bem? Me conta aqui. Então, bora começar mais um Segredos da Pri? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Cruz e o tema de hoje é como vender todos os dias na sua estética. Então, já começa clicando aqui, ó, no aviãozinho, onde está meu dedo, encaminha essa live para outras profissionais da nossa área, para que elas venham também aprender, assim como você está aqui disposta a aprender e a mudar e transformar o seu negócio, tá bom? Seja bem-vinda, Suzane, que bom que você está aqui. Bora ir começando, então? Ó, eu queria compartilhar primeiro com vocês o seguinte. Eu queria compartilhar 5 desafios que empreendedoras da nossa área, tanto eu quanto você, eu já passei por isso, talvez ainda você esteja passando, né? Em relação a gente vender todos os dias na nossa estética, no nosso negócio, né? Então, alguns desafios é o seguinte. Primeiro, que a gente dá foco muito para cursos, né? Quanto mais cursos teóricos, melhor. E aí, com isso, a gente tem diversas certificações e só baseado somente em técnicas, né? A gente não aprende nenhuma parte que seja uma parte prática de estratégia do nosso negócio. Então, com isso, a gente não sabe nem vender, a gente só sabe fazer aquele serviço. Outra coisa, o segundo desafio que a gente tem é que a gente não tira um tempo para poder chegar nos resultados que a gente sonha chegar, né? Sonha alcançar com o nosso trabalho na estética. Isso aqui é muito comum, principalmente a gente que fica trabalhando dia e noite para poder se manter aí no mercado, para poder conquistar algumas míseras coisas, né, na nossa vida pessoal. E aí com isso a gente acaba se desgastando, e quando a gente para poder ver realmente, para tirar esse tempo para o nosso negócio, a gente às vezes nem tem ânimo, a gente às vezes nem tem motivação para poder continuar. Boa noite, Cris, pode ir entrando. Outra coisa, outro desafio, terceiro desafio que a gente tem quando a gente empreende na estética relacionado a essa área, né? Essa área de vendas. A gente não consegue equilibrar as nossas finanças quando a gente não vende bem, a gente não consegue equilibrar. Então acontece muitas coisas, muitos desequilíbrios mesmo, né? Muito caos financeiro na nossa vida, e a gente não tem uma estabilidade mínima para que a gente consiga fazer esse equilíbrio tanto das nossas finanças profissionais, né? Quanto das nossas finanças pessoais. Então, com isso, acaba que a gente se preocupa muito, né? Com essa questão financeira no nosso negócio. E também tem gente que até faz um marketing, né? Esse é outro desafio. Tem gente que faz um marketing, só que não faz do jeito certo, não faz com estratégia, não faz pensando como que pode atingir de fato o público que realmente importa, né, nas redes sociais. Então, esse aí é um desafio muito comum. Como que a gente deve lidar hoje com as redes sociais, que é a vitrine do nosso negócio? Hoje, a maior parte dos profissionais realmente precisa ir para a parte online, justamente para mostrar, ser vista, né, o seu negócio ser visto, justamente por conta disso. Porque aquele período que a gente tinha antigamente, só do boca a boca, hoje já não é suficiente. Hoje, o marketing faz muita diferença. Não sei se vocês já observaram, mas quem tem um marketing muito forte nas redes sociais, alguma profissional que você conheça aí, você sabe que a agenda dela é super lotada. Ela pode até não fazer um bom serviço como você faz, mas pode ter certeza que a agenda dela é lotada. E se você faz um serviço tão bem, por que a sua agenda não é lotada?
sabe? Por que que você não consegue faturar mais com isso? Por que que você não consegue vender todos os dias? Às vezes falta sim uma estratégia, principalmente nas suas redes sociais, para que você venha atrair o público certo e fazer de forma persuasiva mesmo essas abordagens para poder fazer com que ele chegue até você e quando ele chegar que ele fique, né, com você e que seja um cliente fidelizado. Outro desafio também que a gente tem é porque a gente faz tudo sozinha, né, no nosso negócio. Então, desde a limpeza do nosso espaço, desde as compras dos materiais, parte de organização financeira, quando alguns têm, ainda acaba fazendo tudo sozinho, ou às vezes até deixa de fazer uma organização financeira porque é tanta demanda que se tem, que acaba que a gente fica muito exausta e não sobra tempo para poder a gente fazer outras partes que sejam estratégicas, né? Então isso desestimula muito um profissional hoje. E como nós somos mulheres, né, empreendedoras aí, a gente tem ainda a questão da casa, né? A gente ainda tem um marido, muitas de vocês já têm filhos, então tem que lidar com essa parte ainda dos filhos. Então o tempo fica muito escasso. Mas a gente tem que entender que tempo é dinheiro e se a gente precisa realmente otimizar esse tempo, quais são as estratégias que a gente pode fazer para otimizar o tempo, para que a gente consiga fazer de forma estratégica o nosso trabalho, trabalhar de forma inteligente e ao mesmo tempo que a gente venha conseguir ter uma qualidade de vida. Como que a gente pode buscar esse equilíbrio? E é justamente isso que eu vou trazer aqui para que vocês venham ter essa noção, mesmo que seja mínima, porque o tempo que a gente tem aqui é curto, né? Mesmo que seja mínima, para você entender como que você pode aplicar aí no seu negócio para que você seja vista, para que você seja lembrada, para que as pessoas te reconheçam e a partir disso elas cheguem até você com mais facilidade. E agora eu queria te falar são 7 pontos que eu queria trazer aqui para vocês, que são pontos que eu percebo como um real problema quando você não vende todo dia. Qual que é o real problema? Talvez esteja já acontecendo com algumas de vocês, justamente porque vocês estão aqui, então acredito que esse conteúdo realmente interessou para vocês. E o primeiro ponto é o seguinte: o fato de você não ter um faturamento constante. Porque quando você tem um faturamento constante, você fica até mais tranquila, né? Porque você sabe que o dinheiro vai entrar. Mas quando você não tem, quando acontecem muitas ondulações, hoje você tem cliente, amanhã não tem cliente, depois você passa 2 dias sem atender ninguém, depois atende um aqui, não é garantia de recebimento financeiro quando você tá desse jeito, quando você tá vivendo uma vida ali que eu posso chamar a vida de escassez. Essa vida eu já vivi por muitos anos, e realmente não é agradável viver desse jeito, a gente se preocupa demais. Eu já tive dores no corpo de não conseguir nem dormir, justamente porque eu me preocupava muito financeiramente. Então, quando você sabe quanto que você fatura certinho e como que você faz para poder, às vezes, até chegar nesse faturamento, fica muito mais fácil para você superar esse problema nessa questão das vendas, tá? Então, o primeiro problema real que acontece com a maioria das pessoas é essa ondulação, sabe? É esse faturamento que não é constante. Ele vai e volta. Hoje a gente está em alta temporada, amanhã não é alta temporada, já é baixa temporada. E aí com isso, hoje eu recebo muito, amanhã não recebo nada. Como que faz para ser constante isso? Entendeu? A gente vai ver melhor sobre isso também aqui. Outro problema real que eu percebo muito é que, às vezes, as pessoas têm que depender, né, de outras pessoas, alguém da sua família, seja marido, seja a mãe, seja o pai, depender financeiramente. E hoje, nós como empreendedoras, né, na nossa área, a gente busca o quê? Uma realização profissional. E dentro da realização profissional, existe sim essa questão do ego, onde que a gente quer se manter financeiramente no nosso negócio, onde que a gente não quer depender de ninguém
pagando as nossas contas. A gente quer pegar aquele boleto e falar assim, esse aqui eu que paguei, esse boleto aqui é meu, esse aqui eu que comprei, isso aqui foi eu que comprei também. Então acaba que a gente vai tendo essa decepção a partir dos dias que passa, vai criando essa bola de neve, mais um outro problema, mais uma outra fatura chegando e eu ter que depender financeiramente de outra pessoa para poder me ajudar a pagar minhas contas. Então esse é um problema real que a gente vê. O terceiro problema real também que a gente vê muito é não conseguir viajar. Para algumas pessoas isso é importante, para outras pessoas isso não é importante, mas o fato é que se não for importante para você fazer uma viagem, por exemplo, com sua família, você pode muito bem, às vezes, fazer trocar essa viagem por algum outro item que você goste de fazer. Tem gente que prioriza a viagem, mas você prioriza outras coisas. E qual é essa outra coisa que você gostaria muito de fazer e que hoje você não faz porque você não tem um faturamento constante? O que é? Conta pra mim aqui no chat. Além disso, temos outra coisa também, outro problema muito comum que eu percebo, porque a gente não consegue investir no nosso negócio. A gente não consegue investir quando a gente não tem um faturamento constante, sabe? Quando a gente não vende diariamente na nossa estética, a gente não consegue investir. E às vezes você já está precisando renovar aparelho, às vezes você está precisando comprar material que já está acabando, às vezes você já está querendo simplesmente investir em você, em outro curso, para poder reciclar tudo aquilo que você está aprendendo. Às vezes apareceu a técnica nova lá e a cliente já está pedindo e você pensa assim, meu Deus, como que eu vou tirar dinheiro para poder investir, né, em mim, no meu conhecimento, no meu negócio, se eu tô nesse caos todinho financeiro? Não tem como, se eu não tô vendendo, né? De onde que vai vir o dinheiro para poder eu comprar esse item que tá faltando, para poder investir, né, em mim, no meu conhecimento? Como que eu vou fazer? Então esse é mais um problema que a gente tem relacionado a não conseguir vender na nossa estética. Outra coisa também que eu percebo, que eu posso interar como quinto problema, é o seguinte, a gente não conseguir ajudar a nossa família, porque a gente não tem um equilíbrio financeiro. Eu falo para vocês o quanto é ruim, e vocês devem saber disso também, devem ter já passado por isso, ou passam ainda, o quanto é ruim a gente não conseguir ajudar algum familiar nosso que precisa de uma consulta médica, por exemplo. Às vezes precisa só de um auxílio, sabe, de um Uber, e aí você não tem o dinheiro. Às vezes um remédio, uma necessidade de um medicamento, e você não tem nenhum tostão para poder ajudar, porque se você tirar do seu, às vezes você está tirando do seu limite da conta bancária, às vezes você está tirando do limite do cartão de crédito, você não tem essa garantia de recebimento, sabe, financeira, e muito menos você não tem uma reserva financeira, uma reserva de segurança que possa ajudar algum familiar seu. Então, essa parte é muito ruim quando pega, né, na nossa família. Isso já aconteceu comigo, é uma sensação muito chata, né, da gente viver, porque a gente preza pela nossa família e tudo que a gente pode fazer pela nossa família, a gente quer fazer e a gente faz, né? A gente faz mesmo, a gente não mede esforços para poder ajudar. Tô vendo aí, a Francisca tá falando, né, que ajuda a família. A Kênia também tá falando que ajuda o irmão. Olha aí, e ele me ajuda. E é assim, é recíproco. Eu falo, o dinheiro, ele vai e vem. Ele é um fluxo, né? Então, se você consegue ter condições de ajudar uma pessoa, ajude. Porque pode ter certeza que se não for ela te retribuindo essa ajuda, vai ser outra pessoa te ajudando em um momento que você também precisar. Isso é muito importante pra gente. E eu acredito também que o sexto motivo que eu posso citar aqui para vocês, que seja um problema real que acontece com a gente, né, empreendedoras da área da beleza e da área da estética, é porque a gente não tem tempo de qualidade e com isso a gente não consegue nem usufruir, né, da nossa vida
como pessoa física, a gente consegue usufruir dos benefícios que uma estética pode trazer para a vida profissional, como status. A gente não tem nada disso, né? E isso linka também com o sétimo problema real que eu vejo, que é isso, a gente não tem a qualidade de vida e a gente não consegue usufruir dessa qualidade de vida na nossa vida. Então, esses são alguns problemas reais que aconteceram comigo, que eu listei aqui para vocês, porque eu acredito que pode coincidir de acontecer com vocês também, se caso vocês não estiverem vendendo aí na sua estética todos os dias, pode acarretar esses problemas. E aí, o que você precisa fazer para poder vender então todos os dias? Você precisa saber primeiro 6 estratégias. E eu queria saber se vocês estão preparadas para essas 6 estratégias. Aqui agora é o momento que eu te falei, que eu ia entregar ouro. Então, pega o papel e caneta para poder você lembrar de escrever direitinho e aplicar depois esses passos que eu vou passar para vocês aqui. Então, são 6 estratégias muito importantes que você vai aprender agora para poder aplicar desde já no seu negócio. E tenho certeza que assim que você começar a aplicar, você já vai perceber diferença por aí, tá bom? Ó, a primeira estratégia é a seguinte: você precisa ter uma meta de faturamento. Então, para a gente vender todos os dias, a gente precisa saber até quanto que a gente vai vender, né? Porque o nosso tempo é controlado, nós temos só 24 horas e dentro desse tempo a gente tem ainda a nossa vida pessoal, que a gente tem que conciliar com toda a demanda que eu tenho da vida profissional e da vida pessoal. Então, eu preciso saber quanto é que eu preciso ali, ó, financeiramente, quanto é que eu preciso financeiramente para poder faturar. Qual que é a minha meta de faturamento? E aí, para quem não sabe como que faz uma meta de faturamento, ela é simples. Gente, vocês vão fazer o seguinte: vocês podem fazer o levantamento, listar ali todas as suas despesas que você tem, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Então, assim, da sua empresa, da sua estética, dos seus gastos lá do seu negócio e também da sua vida pessoal. Fez o levantamento desses dois, o total disso é a sua meta de faturamento. Por quê? Porque tem que custear pelo menos isso. Porque se não pagar pelo menos as despesas que você já tem hoje, você vai ficar em negativo, né? Você vai entrar no vermelho. Então, pelo menos isso você tem que ter como meta de faturamento. Agora, é lógico, se você fizer toda a sua lista de despesas e perceber que essas despesas estão muito altas, é lógico que você pode reequilibrar, reduzindo o custo de várias coisas, fazendo acordos, deixando de comprar alguns itens, deixando de usufruir de algumas coisas que não vê necessidade e você está ali pagando. Você pode reduzir para que sua meta de faturamento no início seja baixa para depois você ir crescendo, tá? Então, pelo menos isso. Então, a sua meta de faturamento, pelo menos o custo, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. Juntou as duas vidas, essa é a sua meta de faturamento mínima. Depois disso, o céu é o limite, tá? E aí, depois que você sabe esse valor, o que você vai fazer? Você precisa traçar um plano, você precisa traçar uma estratégia para poder conseguir essa meta de faturamento, né? Então, qual que vai ser a sua meta de faturamento no mês? Coloca aqui para mim no chat, que eu quero saber. Finge que é segredo, tá? Que ninguém mais está vendo. Aproveita que a gente está no grupo reduzido, mas aí eu quero saber. Qual que é a sua meta de faturamento nesse mês? Você já tinha feito? Se não, qual que vai ser já do próximo mês? Ou se você não sabe, coloca aí um valor que você gostaria de faturar. Tá? Se você é a pessoa que ainda vai fazer o levantamento no mês, para poder saber quanto que é os seus gastos, tanto pessoal quanto profissional, faz o cálculo depois, mas escreve para mim aqui no chat que eu vou querer saber qual que é a sua meta, quanto que você almeja, tá? Faturar. Enquanto isso, o que vai acontecer? Enquanto vocês escrevem aí que eu quero saber, viu? Aí vocês vão fazer o seguinte:
me falar depois quais que são os procedimentos que vocês vão fazer para poder conseguir essa meta. Então não basta ter apenas um número, sabe? Não basta você colocar, por exemplo, eu quero faturar 10 mil reais por mês. Isso não me diz nada. Você precisa também saber qual procedimento que você vai fazer para poder conseguir, né? Qual procedimento que você vai atender. Seja uma limpeza de pele, seja uma massagem. Então, eu preciso que vocês tenham essa noção que vocês vão ter que escolher um procedimento que seja o seu carro-chefe e de preferência que seja também um procedimento que para você seja lucrativo, tá? E se você não sabe como fazer para poder descobrir quais dos seus procedimentos é um procedimento lucrativo, você pode assistir a nossa aula de precificação, que lá eu dou várias dicas, vários segredos referente a isso. E eu consegui deixar salva a live, tá? Então aí, ó, a Francisca tá falando que é 10 mil, a Kenia também é 10 mil. Então se é 10 mil a gente vai conseguir, porque a gente tá alinhado aí no nosso propósito, tá? Dos 10 mil. 10 mil por mês na estética. Então, quais são os procedimentos que você vai atender para poder conseguir? De preferência, você deve escolher algum procedimento que seja lucrativo, né, para poder estar fazendo. Não adianta nada você trabalhar até para poder conseguir esses 10 mil, quando vai ver de lucro mesmo foi mínimo. Então, não vale a pena. Então, e além disso, quantas vendas que você vai ter que fazer desse serviço para poder atingir essa meta de 10 mil? Entendeu? Então, além de ter o plano da estratégia, né, que você tem que traçar, você tem que ter a meta de faturamento, tem que ter também quais procedimentos você vai fazer para poder conseguir. Aí, Elaine, também a Elaine tá com a gente, viu? 10 mil na veia. Aí você também vai ver quais são os procedimentos que você vai fazer e depois quantas vendas você tem que fazer para poder conseguir essa meta que vocês estão falando aí para mim. Aí a Elaine tá falando 8 vendas por dia. Então, é mais ou menos essa lógica mesmo. Então, se eu quero 10 mil, a minha limpeza tá saindo hoje a 120 reais por mês. 120 reais por procedimento, né? Por sessão. Então, eu preciso fazer 83 limpezas de pele no mês. Nossa, mas é muito. 83 é como se fosse 83 pessoas. Mas você já parou para pensar que você pode oferecer 2 limpezas de pele para uma pessoa só? Mesmo que ela tenha costume só de fazer uma limpeza de pele, você pode oferecer mais. Por quê? Você pode fazer uma manutenção da limpeza de pele. E aí oferece mais um agregamento ali de valor financeiro para essa pessoa. Além disso, se você for diluir esse número dessa quantidade de 83 limpezas de pele, você vai ver que você precisa atender somente 3 pessoas no máximo por dia. Então, percebe que vai ficando mais fácil, vocês conseguem ter essa percepção, essa visão que eu estou querendo entregar aqui para vocês, que fica mais fácil você conseguir esse valor de 10 mil, desde que você venha determinar a quantidade, 10 mil, beleza, qual procedimento? É tanto, o meu valor do procedimento. Quantas pessoas eu preciso atender para conseguir esse valor? Beleza, na limpeza de pele, no meu exemplo, deu 83. Então, quanto que dá isso por dia? Pelo menos que eu tenho que atender 3 pessoas só por dia. Entendeu? É lógico que você pode oferecer outros serviços, não tem problema. Você pode agregar ainda outros serviços e a gente vai falar mais para frente também sobre isso. Com isso você consegue faturar mais e lucrar também com o mesmo cliente, tá? E onde que você vai vender? Por exemplo, você escolheu aí qual procedimento você vai fazer, quantos clientes você tem que atender, mas vai vender isso aonde, né? Vai oferecer como? Então, a gente tem através de anúncios, a gente tem cartões que a gente pode entregar, que a gente já falou sobre isso na live, como abordar, né, um cliente e encontrar. A gente tem as parcerias, a gente tem influencer. Então, não sei o tamanho da sua cidade, mas na minha cidade, por exemplo, eu tenho um primo que ele tem poucos seguidores, mas mesmo assim ele já é influencer na cidade, o pessoal já faz parcerias com ele para ele fazer propaganda e você pode às vezes
ter uma cidade, morar numa cidade pequena e já ter uns mini influencers aí. E aí você pode oferecer sim seu trabalho para essa pessoa e essa pessoa adquirir um voucher, né, para seguidoras dela. E aí você oferece ela oferece esse voucher para seguidoras e essas seguidoras chegam até você através de uma indicação. É uma parceria. Então tem também as listas de transmissões que você pode fazer no WhatsApp, contando ali, opa, chegou novidade, vem pra cá. Fiz o curso tal, olha a diferença. E aí você vai tendo outras estratégias até no WhatsApp. Tem também o Google Meu Negócio, que a gente vai falar mais pra frente sobre ele. Tem também a venda pelos stories. A gente pode até fazer um dia uma live, né, Kênia? Que você queria também saber sobre isso, como que a gente pode vender nos stories usando o Instagram. A gente pode fazer até lives. Hoje tá muito comum live shops, que a gente pode fazer para poder vender o nosso trabalho. Então não é só porque você é a pessoa que executa que você não possa aparecer para poder defender, levantar a sua bandeira e falar o quanto que o seu serviço tem de benefício, né? Quanto que aquele produto ou se não procedimento que você faz tem de benefício para uma pessoa. Além disso, você pode também contactar clientes que sejam atuais, né? Como que você vai abordar esses clientes para oferecer esse serviço que você pré-definiu? Quais que são as clientes antigas? Como que você vai abordar essas clientes antigas? E aí, nisso, você pode fazer uma lista. Todo início de mês eu faço uma lista. Não sei se se vocês já viram, mas eu já divulguei isso uma vez nos stories. Eu faço a minha lista de clientes, onde que as clientes, elas nem sabem ainda que eu vou entrar em contato, elas nem sabem que vão fazer um dia o procedimento comigo, mas o nome delas estão ali, tá? Na minha listinha, elas nem sonham que eu escrevi o nome delas, mas elas já estão na minha listinha e eu vou uma hora entrar em contato com ela, porque se eu precisar bater a minha meta de faturamento, minha amiga pode ter certeza que eu vou entrar em contato de um a um para poder falar com elas. Então eu já tenho o nome de todas as minhas clientes e não são somente as atuais, tem as antigas também, não deixo ninguém passar. Um dia eu fiz um post falando que eu tenho 11 agendas, né? E esse ano é a 12ª agenda. Então eu tenho o nome até da minha primeira cliente na minha agenda. Eu não jogo a agenda fora. Hoje é lógico que o pessoal usa muita agenda do celular, né? Do Google. Eu ainda uso a agenda escrita de papel, então eu guardo a agenda porque para mim é um documento aquilo. Para mim é uma fonte inesgotável de clientes. Imagina, eu já fiz mais de 40 mil atendimentos, então você acha que eu não vou conseguir faturar meus 10 mil? Pode ter certeza que eu vou conseguir. E aí, agora vamos para a segunda estratégia. Então, a primeira estratégia foi a questão do faturamento, tá? A gente definiu o nosso faturamento e a forma que a gente vai chegar lá. A segunda estratégia é você ter uma conta no Google Meu Negócio. A gente já chegou a falar aqui sobre ele em uma das lives. Também chegamos a falar nos stories, para quem me acompanha melhor nos stories. Mas o Google Meu Negócio é uma estratégia que você pode usar, que é um site gratuito que você monta no Google mesmo. Então você não paga nenhum valor para montar esse site. Lá você divulga todos os seus produtos, todos os seus serviços que você vende aí na sua estética. Você fala sobre si, você mostra fotos comprovando e mostrando como que é seu espaço e você às vezes nem precisa ter espaço para fazer, tá? Eu, por exemplo, que atendo em domicílio, eu fiz até uma conta fake lá para poder fazer um passo a passo e mostrar para minhas alunas no curso e acabam que o pessoal fica entrando em contato comigo para poder saber que dia mesmo que é os atendimentos, como que faz para agendar e marcar. Então, eu fiz só para poder fazer uma demonstração. E mesmo assim é possível você conseguir clientes através disso. Porque você concorda comigo que quando você quer saber alguma informação, quando o seu cliente quer saber alguma informação, você acha que ele vai procurar limpeza de pele lá no YouTube? Procurar um profissional que faça limpeza de pele no Google? No YouTube? Não vai. Com certeza não. Você acha que ele vai procurar limpeza de pele no Instagram? Pode até procurar, mas eu acho difícil, sabe?
Eu acho difícil ele procurar uma profissional lá no Instagram, uma profissional lá no YouTube. Eu acho ainda um pouco difícil, mas uma coisa é certeza. Ele vai jogar no Google, ele não sabe o seu nome, lembra? Ele nem te conhece. Então ele vai jogar lá o procedimento que ele quer fazer e vai jogar a região, seja do setor ou seja da cidade, e aí você vai estar lá, vai aparecer para ele. Então o Google Meu Negócio é muito interessante, é muito importante você ter. Eu aconselho realmente todas as empreendedoras da nossa área a fazer. É lógico que existe um jeito certo de se fazer, sabe? Eu dou esse passo a passo para você aparecer como sendo uma das primeiras a ser vista lá no Google, para as minhas alunas, porque eu acho que isso é fundamental e é gratuito, gente. Isso é um benefício que você mesmo dá conta de fazer. Eu não precisei pagar um programador para poder fazer. A Kênia tá falando aí que ela fez. E, Kenny, pode ter certeza, ó, você pode ir alimentando esse site gratuito, vai colocando novidades lá, vai atualizando, que aí você vai sendo vista, mas pelos clientes que procuram, pelo tipo de serviço que você oferece, e logo, logo você vai receber aí a notificação quantas pessoas já visualizaram você e também ligações, viu? Bom, outra coisa, agora a nossa terceira estratégia é a seguinte. Então, a primeira estratégia é a meta de faturamento, a segunda estratégia foi a questão da gente fazer o Google Meu Negócio, e a terceira meta de faturamento agora, para poder aumentar as vendas do nosso negócio e aumentar o faturamento, é ter um WhatsApp que seja persuasivo. O que é um WhatsApp persuasivo? É um WhatsApp comercial que a gente pode fazer, e esse WhatsApp serve para poder convencer cliente. Simples assim. Fazendo o quê? Né? Como que a gente convence um cliente? A gente vai criar grupos de desafios. Pode ser, por exemplo, se tem algumas clientes que estão fazendo redução de medidas, você pode fazer grupos de desafio, você pode fazer lista de transmissão, contando as novidades que você tem. Você pode falar também sobre campanhas que você criou. Você pode fazer algum conteúdo, assim como conteúdos que você faz no feed, né, no Instagram, conteúdos informativos, você pode enviar também por lá. Você pode enviar através do WhatsApp mensagem de um a um mesmo, de forma personalizada para o seu cliente, e resgatar clientes antigos, sabe? Você pode começar a ter uma conversa do zero com o cliente. Então, o WhatsApp tem várias formas de você se conectar muito próximo. Muita gente hoje deixa de fazer uma ligação para poder estar no WhatsApp e às vezes prefere estar no WhatsApp. Eu fiz uma pesquisa com mais de 100 clientes minhas nesse período de pós-operatório, e esse questionário que eu tô falando para vocês que eu fiz é um questionário até que eu vou vender essas informações, que também são super valiosas. Eu vou vender para os médicos lá que fazem as cirurgias plásticas, porque foram essas pacientes que responderam, e elas falaram que preferem muito mais que envie mensagem, seja por áudio ou seja escrita pelo WhatsApp, do que faça ligação. Elas não atendem mais. Hoje é muito difícil. Então, você pode resgatar clientes antigos, você pode relembrar os clientes novos, né? Os clientes atuais, e você pode relembrar para eles voltarem. Ó, já deu tantos dias da sua limpeza de pele, tá na hora de marcar, vamos agendar? Então, você pode fazer esse tipo de estratégia para que esse cliente venha marcar um outro horário com você. Além disso, você pode pegar depoimentos, né, para publicar nas redes sociais. Isso você pode fazer, por exemplo, até 48 horas, por exemplo, depois do procedimento da limpeza de pele. Então, você faz a limpeza de pele, aí a pessoa vai para casa, e aí no outro dia, ou no outro, né, com 24 ou 48 horas, você passa uma mensagem e pergunta: fulano, tá tudo bem com você? O que você tá achando da pele? Tem alguma coisa para me informar? Teve alguma intercorrência? Aí ela vai te responder: nossa, minha pele tá perfeita, tá ótima, eu tô adorando. Nossa, eu nunca fiz uma limpeza de pele desse jeito, adorei, com certeza eu vou sempre manter fazendo com você, e não doeu. Aí você pega, dá o print e você publica isso. Isso é um depoimento para você, tá? Do seu serviço, do procedimento que você executa e como você executa esse procedimento, porque esse é o seu diferencial e as pessoas precisam
ver isso. Elas precisam ver isso, tá? Você também pode fazer um acompanhamento mais próximo de um cliente depois que fez o procedimento. Então, assim como a limpeza de pele que eu tô falando para vocês, vocês perguntam, né, como que a pessoa tá e depois mantém esse contato diário. Você pode fazer isso. Eu, por exemplo, faço um acompanhamento muito próximo com as minhas clientes de pós-operatório. Elas sabem, elas podem contar comigo 24 horas, literalmente por dia, justamente por conta disso. Porque elas entendem que eu tenho essa disponibilidade, elas gostam dessa disponibilidade e eu acho que é importante você mostrar para elas, para suas clientes, que você também tem essa possibilidade de ter a liberdade com elas e elas com você, tá? É lógico que você pode falar assim, deixar o celular do lado, não precisa ser escravo também do seu celular, do seu negócio. Você pode falar assim, nossa, eu acabei que eu não vi a sua mensagem antes, mas tá tudo bem. Então você pode contornar várias situações. Olha, eu estava em atendimento, não pude atender naquele momento, mas sempre que eu ver eu vou te responder, vou te retornar. Então você sempre confirma, sabe, que você tá ali. Sempre que ela precisar, ela pode contar com você. Ó, e a quarta estratégia que a gente tem é ter um perfil do Instagram que seja atraente. Para a gente ter um perfil do Instagram que seja atraente, a gente precisa compartilhar, né, conteúdos que venham causar um desejo nas pessoas. E aí, esse tipo de conteúdo, ele pode ser através de fotos de antes e depois de procedimento que você faz, que cria um desejo, entendeu? A pessoa fala assim, nossa, tava desse jeito, agora tá daquele, imagina eu quando eu fizer. Aí eu acho que eu vou marcar uma massagem com a Kênia, hein? A Kênia faz uns antes e depois, top. As clientes falam da Kênia, coloca depoimento lá falando da Kênia que fez a massagem com ela e ficou relaxada. Eu acho que eu também tô precisando relaxar. Então, serve para isso. Quando você demonstra a questão de você ter um público, né, que tenha desejo pelo seu serviço, as outras pessoas vão ter também esse mesmo desejo, vai causar. É um efeito manada. Se uma pessoa tá vendo que o seu serviço está sendo desejável, ela também vai querer. Ela pode não conseguir fazer com você naquele momento, mas ó, vai ficar na cabecinha dela, tá? E outro é os stories, mostrando ali os seus bastidores, mostrando os seus atendimentos. Você pode mostrar que você está ativa. Ah, Priscila, mas eu tô com poucos clientes. Não tem problema. Os clientes que você vai atender, começa a mostrar como que tá a organização. Já estou separando aqui para um cliente, daqui a pouco chega outro. E nesse daqui a pouco, às vezes demora ou às vezes não chega, mas você tá ali, ó, já preparando para o próximo cliente, organizando meu material de trabalho. E aí você começa a mostrar coisas que venham criar esse desejo nas pessoas a estarem com você também. Além disso, você precisa ter um Instagram, um perfil que seja alinhado com os serviços que você vende. Se você vende, por exemplo, limpeza de pele, você tem que estar com aquele nariz cheio de cravos e aí numa foto mostrar? Não, com certeza não. Nem que a gente use um filtro para poder mostrar que a gente está um pouco melhorzinha. Mas a gente precisa estar congruente com os serviços que a gente vende, tá? E da mesma forma, se você fala, por exemplo, só sobre limpeza de pele, para que você vai falar sobre a massagem de pós-cirúrgico que tem um benefício extremo? Não faz sentido. E também tem pessoas que às vezes pode chegar a te chamar para fazer uma live que não está alinhada com o seu propósito. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, eu já recusei alguns convites relacionados à live que eram para falar assuntos que até eu tenho conhecimento, mas que não vai me trazer nada, sabe, em troca. Então, acho que não vale a pena eu falar só por falar de um conhecimento que eu tenho ali prévio. Não vai ser vantagem para mim. O meu público não vai entender para que eu tô falando sobre aquele assunto ali, entendeu? Então, tem que realmente o perfil ser alinhado com os serviços que você vende. Se eu falo sobre aqui a questão da mentoria que eu faço para profissionais da nossa área, se eu falo sobre o meu curso, se eu falo sobre a questão de gestão de atendimento e finanças, é isso que eu vou mostrar, para que vocês venham criar desejo de fazer parte disso, de querer ter uma estética lucrativa, de querer ter o conhecimento que eu tenho hoje, entendeu? Uma coisa que vocês podem fazer também, pegando ainda aquele exemplo da limpeza de pele,
é você, por exemplo, criar 30 assuntos relacionados à limpeza de pele. Assim você faz com os outros procedimentos, é claro, tá? E aí você muda só o formato. Por exemplo, eu às vezes faço isso. Se tem um assunto que eu acho que performou bem, que é um assunto que as pessoas se interessam, eu faço esse post em forma de vídeo, eu faço ele em forma de Reels, eu faço ele em forma de post carrossel, que é aquele de passar para o lado, eu faço esse post através de post estático com a descrição embaixo. Então, existem vários formatos que você pode fazer desse mesmo post, sabe? E cada cliente, cada pessoa, ela se conecta de uma forma. Por isso que também você precisa alternar esses formatos dos posts. E aí, cada dia você fala uma etapa do processo que você escolheu. Ah, se foi limpeza de pele, hoje eu vou falar sobre hidratação, amanhã eu vou falar sobre... Depois da hidratação eu falo sobre a esfoliação, pele oleosa, de quanto tempo fazer essa limpeza, se não, se pele seca faz. Vai tirando as dúvidas dos seus clientes. Vamos para a quinta estratégia. Tranquilos por aí? A nossa quinta estratégia é a gente fazer anúncios para o Instagram. Anúncios no Instagram para o WhatsApp. A gente faz anúncios lá no Instagram para atrair esse cliente para o nosso WhatsApp. E aí, esse é o famoso anúncio pago, né? Anúncio patrocinado. E a gente pode fazer isso a partir de R$10. Então, é bem acessível a gente fazer. É muito fácil também fazer. E aí você chama essas pessoas para o seu WhatsApp. E é só realmente apertar, né? Usar ali o botão do impulsionar do Instagram e selecionar o público que você quer atrair e chamar para poder conhecer o seu trabalho e converter ele no WhatsApp. É possível fazer a conversão dele no WhatsApp. E aí, para isso, tem, lógico, formas um pouco mais elaboradas de você chamar o público realmente correto, que não venha outras pessoas do nada, né? Que seja um público realmente interessado. No meu curso também, dessa próxima fase, eu vou abordar sobre isso, eu vou ensinar. Foi uma demanda que as minhas alunas do primeiro curso trouxe para mim sobre a questão de fazer os anúncios pagos, né, do patrocinado. Então, eu vou ensinar para elas como fazer específico da nossa área da beleza e da estética. Vai ser o que eu vou mostrar lá para elas. E aí, a gente vai agora para a sexta estratégia que a gente tem, que é a estratégia de vendas. Essa estratégia é a que mais a gente conhece, mas muitas vezes a gente não faz, tá? Então, é você utilizar por datas comemorativas, você pode, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, você pode trazer também Natal, Ano Novo, sabe? Tipo, comece o ano já de um jeito diferente. Então, você pode fazer isso. E além das datas comemorativas, é lógico que, por exemplo, tem meses que não tem data comemorativa, mas você tem que lembrar que existem datas que tenha os nossos clientes, por exemplo, advogada, enfermeira, aí fisioterapeuta. E aí, quais as outras profissões dos seus clientes? Você pode fazer. Hoje é o dia da advogada, hoje é o dia, né, da fisioterapeuta, hoje é o dia, aí você fala da esteticista, hoje é o dia tal. E aí você pode beneficiar em procedimentos, né, e combos para essas clientes, para serem atraídas por aquele público específico, né? Além disso, você pode criar também alguns protocolos específicos, como Botox Day para quem aplica Botox, o Laser Day, né, que é o dia do laser, a quarta da limpeza, a sexta da massagem. Você pode criar isso também. Pode criar também pacotes, né? Eu só trabalho com pacote. E muitas pessoas trabalham de forma individual. Eu prefiro trabalhar com pacote. A Cris está perguntando se a live vai ficar salva. Cris, eu vou tentar, porque às vezes o Instagram buga aqui e eu não consigo salvar, mas eu vou tentar sim. Isso, a massagem personalizada, a Kenia tá falando. A Cris também é uma ótima massagista, gente. Bahia que aguente, né? E aí, a gente pode fazer pacote. Eu amo fazer pacotes. E aí, eu acho que é mais fácil a gente trabalhar com aquele dinheiro, e eu ensino isso também. Isso aí também pode ser até um tema para a próxima live. E
do que fazer de forma individual, porque eu garanto tanto o valor de recebimento do cliente, quanto também garanto que ele vai voltar, né, para ser atendido por mim. E o controle do atendimento está comigo, então ele volta, porque senão ele tem medo de perder aquele dinheiro, né? Além disso, você também pode fazer valores que sejam diferenciados para um serviço que seja associado com outro. Então, você pode fazer um combo. É lógico que para fazer esse tipo de valores personalizados e diferenciados, você precisa saber sobre precificação, porque como que você vai, às vezes, reduzir, mesmo que seja minimamente, para que se torne atrativo, ou esse serviço, esse combo, se você não sabe quanto que você pode reduzir e se deve reduzir mesmo. Às vezes você está já pagando para trabalhar, então não vale a pena. Então, é preciso assistir aquela live lá sobre precificação, tá bom? Outra coisa é você ter um produto de entrada, né? Um serviço de entrada, e que esse serviço, esse produto seja acessível para o cliente te conhecer, né, melhor. É um produto que é mais fácil dele pagar, que ele paga para poder conhecer mesmo. Ele tá ali disposto a gastar aquele valor com você só para saber se vai rolar, se vai dar certo. Então, isso aí também é importante você ter. Por exemplo, através de uma limpeza de pele, você pode conseguir um outro tipo de serviço depois. Por exemplo, está fazendo a limpeza de pele, já olhou a sobrancelha daquela cliente, e aí você pega e fala assim, você faz acompanhamento da sua sobrancelha com outra pessoa. Aí, nossa, tem tempo que eu não faço, até preciso. Aí, se você quiser, eu já faço aqui pra você, já aproveita esse tempo. Não, então faz aí pra mim também. E essas manchinhas aqui que tá na sua pele? Você faz acompanhamento também? Não, não faço, até tem que fazer. Não, então pode deixar que eu vou fazer aqui pra você. Pode ser? Pode. Então você vai fazendo esse combo, sabe? Você vai fazendo esse combo, agregando ali outros tipos de serviços através de um, que foi um serviço muito barato que ela te pagou, entendeu? E aí, um segredo que eu quero compartilhar com vocês aqui, que a venda, ela acontece pela familiaridade, pela conexão entre um cliente e o comprador. Por quê? Porque simplesmente isso traz segurança, isso traz confiança, isso traz previsibilidade, que é o que eu tô falando aqui para vocês, porque através de um produto de entrada que ele pagou para te conhecer, minimamente aquele valor, ele tem coragem agora de pagar um valor mais caro para você, porque já tá previsto, na cabeça dele, no cérebro dele, ele já tá entendendo que você vai cumprir sim aquele objetivo, entendeu? Com ele, e que você vai fazer aquele tipo de serviço. Então, esse é um segredo, que a partir disso você consegue oferecer o próximo passo para vender para o seu cliente. Então, acontece pela familiaridade, pela conexão, né? E através disso traz segurança, confiança e previsibilidade. Então, o que acontece? Como a gente já sabe, a venda, ela é uma conversa, né? Essa conexão acontece principalmente por uma conversa. E essa conexão, através de uma conversa, tem que ser treinada. Você deve falar para as pessoas que você faz esse serviço. Elas precisam saber, seja o porteiro do prédio que você atende, seja os seus vizinhos, a sua família, seus amigos, eles precisam saber. E o outro segredo que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: como vocês perceberam, né? Vender todos os dias não é mágica, é de fato uma disciplina e um comprometimento que você tem com o quê? Com a sua meta. Então percebe que tudo começou através da meta, não é somente querer vender, você tem que ter a meta, né? E aí, para vender todos os dias, você precisa divulgar o seu serviço todos os dias. O seu serviço precisa ser algo constante na sua vida, nada de ficar em off, tá? E se você quer de fato ter uma agenda cheia, você precisa divulgar esse serviço hoje, com urgência. Então, eu queria recapitular para vocês aqui rapidamente, tá? O nosso conteúdo. Então, recapitulando, para você vender todos os dias aí no seu negócio, na sua estética, você precisa ter meta de faturamento, quais serviços que você vai vender, quantos atendimentos você precisa fazer, né, para poder alcançar essa meta de faturamento. Você precisa divulgar os seus serviços e onde você vai divulgar os seus serviços. Você precisa definir a estratégia que você vai utilizar para atingir o seu faturamento e ter, de fato, uma estética que seja realmente lucrativa, tá? Olha aí, a Kênia. Olha um depoimento, gente.
ela tá falando aí que já mudou muito sobre isso, né? E ela começou a divulgar mais o trabalho dela e com isso ganhou 2.000 a mais. Kênia, ó, o céu é o limite. Eu já fiz 21 mil sozinha. Então imagina você. Você tá com tudo aí na mão. Agora é só realmente aplicar. E eu queria falar outra coisa para vocês aqui. Trazer uma reflexão, na verdade, que vocês venham pensar sobre isso. Bom, vocês viram que é tudo muito prático, né? É fazer, é colocar a mão na massa. Então, por isso que eu queria que vocês pensassem onde que você vai estar daqui 3 meses, sabe? Fazendo o que você está fazendo hoje. Será que você fazendo o que você está fazendo hoje, que é sem método, sem estratégia, sem um direcionamento certo, você vai estar faturando mais? Que nem você quer atingir às vezes 10 mil ou mais, né, na estética? Será que você vai estar faturando menos? Será que vai estar faturando a mesma coisa? Então, sem sombra de dúvidas, se você continuar agindo do mesmo jeito, você vai fazer a mesma coisa, né? As mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados. O que eu passei para vocês aqui foram 6 estratégias muito práticas, mão na massa, para vocês pegarem e aplicar desde já. E vocês acham que isso não vai mudar o faturamento de vocês final? Vocês acham que isso não vai fazer com que vocês venham ser percebidos, reconhecidos e que venham conseguir conquistar os seus sonhos através de um trabalho na estética? É muito comum que vocês se percam no trabalho do dia a dia de vocês, mas eu quero que resgatar uma empreendedora que você é, uma empresária, dona do seu negócio que você é. Eu quero resgatar isso em vocês, tá? E eu queria deixar também uma frase que eu vi do João Roverec, chama o rapaz. Ele diz assim: se demita da função de prestador de serviços e se contrate como CEO da sua empresa. Eu vou repetir para vocês, tá? Se demita da função de prestador de serviços e se contrate como CEO da sua empresa. Então, eu queria saber se vocês topam fazer isso. Se vocês topam de verdade sair da função de prestadora de serviço, de prestador de serviço e ser o CEO da sua própria estética. Então, se você topa isso, eu queria que você tirasse um print da nossa live e colocasse lá, compartilhando no seu Instagram, falando assim: eu topo ser CEO da minha estética. Eu quero que vocês façam isso porque eu quero saber quem que realmente está comprometido, quem que é que está comprometido aqui, de fato, a conquistar uma estética lucrativa. Então, vou repetir mais uma vez, tá? Se demita da função de prestador de serviços e se contrate como CEO da sua empresa. É forte, né? Eu acho isso muito forte e eu quero desejar isso para vocês, porque isso é possível. Isso foi possível para mim e eu acredito que seja possível para você também. O que falta, na verdade, é só um passo a passo, um conhecimento extra e muito prático de ser aplicado. E eu acredito que todo mundo pode conquistar uma estética realmente lucrativa. Tá bom? Então, ó, vou fazer aquela paradinha para vocês tirarem um print, viu? Aqui, ó. Vai lá, Kênia. A Kênia que gosta da pose. Ó. Deu aí? Pra tirar? Eu acho que foi, hein? Ah. Beleza, gente? E aí é o seguinte. Vocês viram lá que esse tema da nossa live quase passou raspando e foi sobre organização financeira, né? Foi por pouco. Então, por ter sido por pouco, eu quero já convidar vocês, deixar o convite para vocês, para que na próxima segunda-feira a gente venha fazer a nossa live sobre organização financeira. Porque eu acho que, como ficou em segundo lugar e foi assim por conta de um voto só, eu acho que super vale a pena e eu queria falar sobre como que você pode organizar, né? Começar a organização financeira aí na sua estética. Então, eu vou falar sobre organização financeira para empreendedoras da beleza, da estética, por onde que você deve começar para poder você aumentar o seu lucro, ó,
rapidinho, de forma rápida, porque é assim que eu gosto de trabalhar, porque eu gosto de ver coisas rápidas acontecerem. Não é à toa que eu fui para a área da estética, né? Porque é onde que a gente consegue ter uma transformação visível no nosso cliente. Quando deita na maca, levanta já de jeito diferente, né? Então é isso aqui que eu quero para vocês também. Então, a gente vai falar sobre a nossa organização financeira, por onde que a gente deve começar, qual que é o passo a passo principal que a gente deve fazer. Eu vou contar para vocês como eu mudei a minha vida através também da organização financeira. Foi algo que fez muita diferença, eu consegui realmente aumentar muito o meu lucro. As minhas alunas, por exemplo, da primeira turma, chegaram a aumentar muito o faturamento e também a lucratividade através de uma organização financeira. E fora isso, as outras técnicas que eu tô passando aqui para vocês, que são ouro mesmo. E eu quero passar isso para você que tá me conhecendo agora. Eu quero que vocês realmente vivam isso, tá? Então eu queria agradecer também a presença de vocês, todo mundo que veio para poder participar comigo. Obrigada, todo mundo que colaborou aí com comentário, com coraçãozinho, que encaminhou para alguma amiga. E a Cris, ela é aluna. A Cris não para, gente. É incrível. A Cris, ela tem uma história linda. Vocês vão conhecer a história da Cris mais pra frente. Eu quero trazer a Cris para poder conversar com a gente aqui ao vivo também, tá? E foi também através do Segredos da Estética Lucrativa, do curso, sem sombra de dúvidas. Gente, beijão, não esqueça de me marcar, coloca lá que você topa ter essa transformação, que você topa ser CEO da sua empresa e que vai deixar de ser uma simples e mera prestadora de serviços, porque eu quero tirar você do mocho, da nossa cadeirinha, e você ser a pessoa que vai transformar outras vidas de forma diferente, de forma estratégica, trabalhando menos, sem sacrificar a saúde de vocês, tá bom? Porque isso é super possível. Um beijão pra vocês. Eu adoro falar aqui com vocês, gente. Vocês não têm noção. Às vezes eu fico um pouco nervosa ou ansiosa pra começar, mas depois eu amo, tá? Qualquer coisa vocês já sabem, falem lá comigo no direct. Tô sempre à disposição de vocês. Um beijão. Tchau, gente. Ótima semana pra vocês.